Olá, bem-vindo ao nosso canal Planta em Pot. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações, tá? Técnicas bem mais simplificada para que você possa entender todos os aspectos sobre o cultivo de plantas em vaso e também para ajudar, tá, as instituições filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Amigo de Jesus, tá? Ajude você também esta entidade. Peço a sua ajuda também para este canal. Clique no joinha, no like, tá? Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Hoje vamos falar sobre os substratos utilizados, ou seja, os substratos que já foram utilizados. Então seria o reuso do substrato, ok? Fique até o final do vídeo que tem muitas informações bem importantes para você que faz esse reuso desse substrato. Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Vocês que estão chegando ao canal, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. O canal já tem próximo a 300 vídeos postados e dividido em categorias que a gente chama aqui de playlist. Tem playlist de substrato, playlist de adubos e muito mais. Se vocês puderem assistir esses playlists e os vídeos, seria bem interessante. Aproveito aqui para falar do sorteio do meu livro, tá? Da minha autoria. Ok? Precisa estar inscrito nesse canal e responder uma perguntinha bem simples que eu vou deixar no final do vídeo. Por isso, assista até o final do vídeo, tá? O assunto aqui é bem interessante, ok? E participe, boa sorte! E aproveito também dizer que se vocês clicarem nesses 3 pinguinhos aí que tem aqui do lado, tá certo? Você pode aumentar a velocidade, tá, desse vídeo. Eu sei que eu falo um pouco mais lento, tá certo? Mas se vocês quiserem, pode efetivamente aumentar a velocidade, tá certo? Até 1.5 de velocidade, você vai entender bem o nosso contexto aqui, tá certo? Esse assunto sobre substrato usado, né? Ou seja, o reuso desse material, eu já postei aqui, acredito em 2 vídeos. Se vocês puderem assistir também, seria bem interessante, ok? É um assunto, né, capítulo de um livro, tá certo? Que a gente comenta sobre esse item, ok? Eu vou aqui falar bem resumidamente, porque senão o tempo estoura aqui, tá certo? Mas se vocês puderem assistir o playlist de substrato, tá? Elas estão exatamente com esse título, né? Substrato de reuso, ok? Seria bem interessante que vocês também assistissem, ok? Pergunta, na verdade, tem 2 fundamentos, né? Ou 2 pontos que a gente tem que tomar muito cuidado, tá certo? Substrato de reuso, ou substrato já utilizado, a gente tem que tomar cuidado em 2 aspectos muito importantes. Primeiro seria com relação, tá, à presença de doenças ou pragas no substrato, ok? Se esse substrato teve algum tipo de problema com relação, por exemplo, a nematóide, cochonilha, tá certo? Doenças, né? Você pode até utilizar, mas depois da sua esterilização, ok? Eu não costumo utilizar esse material justamente porque no seu manejo
o seu material pode se contaminar também e ela pode, infelizmente, contaminar outros materiais, né? Inclusive substrato estéril. Por isso, esses materiais que já tiveram problemas, eu acabo descartando esse material sem fazer o seu reuso, tá certo? Agora, no segundo ponto, eu acho que você até pode utilizar um substrato de reuso, que na verdade, substratos, tá, que não tiveram, né, esse problema de doenças e pragas, mas simplesmente elas tiveram grandes problemas, por exemplo, né, da sua durabilidade, ou seja, do seu estado físico, químico desse produto, tá certo? Então a gente vai explicar um pouquinho mais sobre esse assunto, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de pragas. Então é um substrato que na verdade já teve suas alterações no limite máximo aí, entendeu? Então o uso, né, desse material tem que ser muito bem monitorado, tá certo? Muitos produtores utilizam, tá certo, esse tipo de substrato para outra finalidade, tá certo? Eles acabam utilizando esse material até inclusive como fonte, tá, de adubo, entre aspas, né, para outras culturas, né, plantas em campo, não em vaso. Alguns colecionadores reutilizam esse material no fundo do vaso, tá certo? Mas eu não faria isso, ok? Justamente devido a todas essas alterações que a gente já comentou aqui. Eu utilizo esse material basicamente como cobertura dos vasos, sempre em pequenas concentrações, né? Por causa, tá, dos nutrientes que eles estão presentes nesse substrato de reuso. Mas vale a pena dizer que eu sempre uso em pequenas concentrações, em pequenas quantidades, ok? Eu acabei de postar aqui um vídeo sobre folhas, né, utilizado como cobertura de vasos, tá certo? Eu até prefiro utilizar as folhas do que esse material, ok? Justamente porque a gente exatamente não sabemos o quanto, tá, de determinados nutrientes que a gente está utilizando para o vaso, para as plantas. Eu utilizo uma concentração, uma quantidade muito pequena desse substrato de reuso na cobertura dos vasos, justamente porque a gente não sabe, a gente não tem ideia de quais os elementos presentes, né, nesse substrato de reuso. Por isso que eu utilizo muita pouca coisa desse material. O ideal seria você que não quer jogar fora esse material, utilizar, por exemplo, no seu quintal, no seu jardim. Seria bem mais interessante do que você utilizar no vaso, porque a gente tem que lembrar que o vaso, ela é sempre um local determinado, tá certo? Então você não pode exatamente colocar material que você efetivamente não conheça. Vocês viram que essa pergunta é bem interessante, né? Eu já comentei aqui em outros vídeos sobre esse assunto, mas são várias perguntas, várias pessoas fazendo essa pergunta, então eu decidi fazer esse vídeo, postar esse vídeo. Se vocês ficaram com dúvida, por favor, me mande, tá, a sua dúvida, a sua pergunta, que a gente responde aqui, tá? E devido ao sucesso do sorteio do último livro, eu estarei fazendo o novo sorteio deste livro aqui, tá certo? Cultivo de orquídeas, principalmente da espécie Phalaenopsis e seus híbridos. Esse livro será sorteado no dia 12 de maio, ok? Vocês precisam estar inscrito aqui nesse canal, também responder a seguinte pergunta: qual tipo de adubo você utiliza no cultivo das suas plantas em vaso? Responda essa pergunta simples, tá certo? E você já estará concorrendo
aqui ao livro, esse livro aqui da minha autoria, e também, tá, vamos sortear essa camiseta do meu projeto, tá certo? Juntamente com o livro. Então vocês precisam se inscrever, tá? Só que tem que responder aqui pelo YouTube e não esqueça de se inscrever também, ok? Como em todo vídeo, eu sempre peço ajuda para uma entidade assistencial. E hoje peço a sua ajuda para o Lar Amigo de Jesus. Esse lar acolhe crianças com câncer que não têm condições para se manter, né, na grande Fortaleza, tá certo? E esse lar acolhe as crianças e os seus familiares, dando, tá, tudo o que eles necessitam, seja ela roupa, seja ela um lar e alimentação. Se vocês puderem ajudar de alguma forma, tá, seria bem interessante. Você pode ajudar com alimentos não perecíveis, pode ajudar com brinquedos, roupas usadas, limpas, é lógico, e outros tipos de auxílio, tá? Contamos com a sua ajuda. E peço também, tá, a sua ajuda para esse canal, tá certo? Clique no joinha, se inscreva, compartilhe esses vídeos para outras pessoas, para os seus amigos. Isso ajuda muito o nosso canal, o nosso trabalho aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, grande abraço.